pessoal, estamos começando mais um episódio aqui no Tributos e Direito. Antes de iniciar, eu quero já aqui cumprimentar meu amigo Rogério. Tudo bem, Rogério? Fala, Júlio, beleza? Olá a todos. Hoje a gente vai ter um papo interessante, mas antes disso, quero pedir para vocês para seguir nossas redes sociais, se inscrever aqui no canal, divulgar para os amigos. A ideia aqui é sempre ter uma conversa com um convidado, uma convidada, sempre muito descontraída. E hoje a gente tem aqui um autor especialista num tema que talvez seja tão nichado no nosso meio tributário, que eu e Rogério aqui, né, Rogério? Caraca, eu tô empolgadíssimo com esse episódio. A gente tá aqui ansioso, já teve um bastidor aqui intenso de troca de informação, que é o Magno Maranhão. Magno Maranhão, tudo bem com você? Tudo bem. Boa tarde, Júlio. Boa tarde, Rogério. Beleza, um prazer estar aqui no podcast Tributos e Direito e estou à disposição de vocês aí. Vamos começar para ter uma conversa muito legal. O Magno Maranhão, para quem não conhece, escreveu exatamente aqui na minha mão duas excelentes obras. Eu já dei uma folheada aqui, estou até ansioso, principalmente para ler sobre a questão dos games, né? O Magno Maranhão, que ele é mestre em Direito Tributário pela UERJ, é doutorando em Direito Tributário pela UERJ e é especialista em regulação na Agência Nacional do Cinema. E o tema que a gente vai tratar hoje é justamente a tributação no audiovisual. Que tem tudo a ver, né? Tem tudo a ver com... O Magno, com essa experiência toda de Ancine, né? Eu tenho várias e várias dúvidas, né? Para poder tirar, né? Já queria tirar uma dúvida. Posso começar aqui? Pode ficar à vontade. Pois é, qual é o âmbito de abrangência assim da Ancine? É sala de cinema? Eu tenho essa dúvida, né? O que ela função? Até para ampliar a sua pergunta, contextualiza a nossa audiência aqui, o pessoal. O que é tudo isso aí? Onde é que a gente está nesse tema? Onde que a gente está? Bom, a Ancine é uma agência reguladora, né? Foi criada em 2001 pela medida provisória 2228 de 2001. E ela é uma agência que a gente chama, né, de sui generis, porque ao mesmo tempo que ela regula, trabalha com a questão regulatória, ela fomenta também, né? E aí ela trabalha, né, um fomento da atividade cinematográfica e videofonográfica do Brasil, né, que a gente chama de audiovisual, e aí engloba, né, televisão fechada, não aberta, vídeo doméstico, vídeo por demanda, né, salas de cinema e os jogos eletrônicos também. Havia uma polêmica aí com relação aos jogos eletrônicos, mas a partir do momento que a Ancine começou a fomentar a atividade, parece que está consolidado o entendimento também de que o jogo eletrônico seria agrupado aí com uma atividade audiovisual. O que seria vídeo doméstico assim? Vídeo doméstico é o home video, né? Antigamente a gente via aquela fita grandona que inseria, e aí depois passou a ser DVD, depois Blu-ray, então isso é o vídeo doméstico. Hoje a gente, no mundo de streaming, né, a gente está acostumado a assistir tudo pela internet, por streaming. Poucas vezes a gente faz o download, mas antigamente a gente tinha a mídia física, e na época que foi criada a MP 2228, era DVD, Blu-ray. E um youtuber, por exemplo, estaria sujeito a alguma regulação da Ancine? Pois com dúvida, assim, bem básica. O youtuber, na verdade, ele cria obras audiovisuais. Pois é, né? ele produz conteúdo, Só né, que no audiovisual. Perfeito. Então, assim, de um modo, para ele estar sujeito à regulação, ele teria que realizar uma obra videofonográfica ou cinematográfica com fins econômicos. Então, se ele está conversando, batendo um papo, criando um podcast, como a gente está aqui, não há que se falar em regulação da agência. Escapamos, porque... Estava preocupado. Chega né? aqui o Ricardo assim, ele está fechado aqui agora, Isso não é um filme, não é um longa, não é uma série, né, de TV e tudo. Mas se for uma gravação, né, de um youtuber que esteja preparando, sei lá, um filme sequenciado e tal, que tem os requisitos mínimos que são regulados pela agência reguladora nas instruções normativas, aí ele pode ser enquadrado. E com fins comerciais também. Então o requisito mínimo seria a produção, assim, desculpa, mas só para... Porta dos Fundos, por exemplo. É isso que eu ia falar agora. O Porta dos Fundos ele tem aqueles vídeos, aquelas sketches lá, individuais, né? Quase que um episódio, como a gente faz aqui. Mas ele também tem uma sequência de vídeos que parece até assim, uma minissérie mesmo. Pela regulação, você tem uma minutagem mínima lá, né? Nas instruções normativas da agência, você tem um mínimo de minutagem que passa a ser considerada uma obra videofonográfica ou cinematográfica, dependendo aí do teu objetivo, do teu escopo final.
Então, nesse caso, né, eles fazem os vídeos, mas eles não estão regulados ali pela agência ainda. Pode ser que mais tarde mude o entendimento e as pessoas achem, né, os reguladores entendam que esses vídeos mais curtos eles podem ser objeto aí de alguma regulação específica para fomentar a atividade ou com algum objetivo, obviamente, o objetivo final da regulação. Mas, por enquanto, não, porque ele não está dentro daquele requisito de minutagem mínima. Eu não me recordo, pela instrução normativa, qual é o mínimo, porque mais a pessoal da área de cinema que trabalha com isso, né? Galera do direito, a gente faz a regulação e tudo, mas tem uma área específica da agência que lida com o que não a minutagem, tem também as classificações, né? O que é drama, o que é... Tem os estilos, né? Terror, suspense, comédia, e tal, as classificações, né? Todas. Classificação etária é por conta da Ancine, assim? Não, ali é o Ministério da Justiça. Ministério da Justiça, tá. A Ancine tem essa área, né, que faz essas classificações, porque tem algumas obras videofonográficas ou cinematográficas que a agência não fomenta, tá? Por exemplo, obra pornográfica, a agência não fomenta, tá? O fomento público ele pode ser pela via direta ou indireta. Ou ele é fomentado diretamente através de um edital, por exemplo, o Fundo Setorial do Audiovisual, que guarda, né, essa verba que é objeto aí dessa Condecine, que é essa CID, né, que é a Contribuição de Internação do Domínio Econômico. São feitos editais e aí as produtoras, programadoras, né, elas vão e tentam buscar essa verba pública, depois tem que prestar contas, tudo direitinho, para estimular essa atividade do setor. Mas ele também pode vir pela via indireta, que é através do incentivo fiscal. Lei Rouanet. Lei Rouanet, por exemplo. Lei Rouanet quem cuida mais é o MINC, mas é uma forma de incentivo fiscal. E uma outra, que está no meu livro também, é o artigo 39, inciso 10, que é uma espécie de Condecine, né, que é a Condecine remessa. Quando uma programadora internacional faz uma remessa para o exterior de uma verba que é fruto da exploração de produto audiovisual, né, de vídeo fonográfico ou cinematográfica, ela tem que recolher 11% desse valor a título de Condecine e remessa, que é essa CID. Só que a lei, no artigo 39, inciso 10, permite que ela, ao invés de pagar os 11% de tributo, ela pode investir 3% desse valor, que ela do valor da remessa, né, do valor total, por exemplo, para ficar mais fácil da gente visualizar. Se ela está fazendo uma remessa de 100 milhões de reais, né, ela deveria pagar 100 milhões, 11 milhões de reais. Perfeito. A título de Condecine remessa. Mas aí ela pode investir 3 milhões de reais, que seriam os 3%, em uma obra brasileira independente, produzida por produtora brasileira independente, aprovada previamente pela Ancine. E aí é uma economia tributária de 8%, né, que jogando no limite lá gira algo em torno de 73% de economia tributária, e ela investe, ela ainda fica passível de obter o equity, né, que seriam os direitos patrimoniais da obra. E aí a parte de direito autoral, que a obra ela tem o direito moral e o direito patrimonial. O direito patrimonial até 49%, que ela não vai ser detentora dos direitos majoritários sobre aquela obra, videofonográfico ou cinematográfico. Não é possível você fazer a cessão de 100% do... Porque senão, se ele ficar majoritário, ele perde o poder dirigente sobre a obra. E aí o poder dirigente, para a Ancine fomentar, ela entende que tem que estar nas mãos do produtor, porque senão a obra deixa de ser independente, né? Então é importante que o fomento ele seja feito para a obra independente. Uma empresa dessas grandes, tipo Hollywood da vida, exato, levar toda a produção de cinema cultural. não pode comprar o máximo 49%. Mas esse 3% seria é um benefício fiscal, então? Isso, então, ao invés de pagar 11 milhões de reais, essa programadora internacional, por exemplo, investiria 3 milhões de reais em um projeto, né, porque ainda não é uma obra, um projeto produzido por uma produtora brasileira independente, previamente aprovado pela Agência Nacional de Cinema. Mas essa aprovação desse investimento nesse projeto tem algum tipo de critério? É assim, basta eu querer. Tipo assim, o Rogério vai fazer um projeto, me dá 3 milhões aí, então, toma, Rogério, vai lá fazer. Ou tem algum tipo de critério mais... Não tem essa... Como é que eu posso dizer? Não tem uma reflexão cultural ali. Em quais tipos de projetos a gente quer investir? O Brasil, vamos pensar assim, quais tipos de projetos o Brasil quer estimular? Né? Por exemplo, ela quer estimular o show de um cantor sertanejo
em Magé, por exemplo. Tá falando disso nos bastidores, Agora, né? Tipo assim, que tipo de... Vou estimular um show de um cantor popular na praia de Copacabana. Eu entendi tua pergunta e eu vou responder ela em duas partes, tá? Primeira questão é o seguinte, é muito importante essa tua pergunta, inclusive. Esse investimento de 3% em uma obra brasileira independente, ele tem que ser, aquilo que a gente chama de gatekeeper, né? A regulação de acesso. Então, para ele poder ter acesso aos recursos públicos, ele precisa dessa observância prévia, até porque na Condecine Remessa, pela lei, né, quem tem a competência de gerir é a Receita Federal, não é a Ancine, mas a Ancine ela faz um trabalho importante, que é esse trabalho de gatekeeper, né, que é a regulação de acesso, que é verificar esses requisitos, se tem um orçamento, se tem um projeto ali, se existe aquele projeto, se está protocolado, tem lá na instrução normativa uma série de critérios para que ela seja previamente aprovada, por isso que tem que ser previamente aprovado pela agência. Essa é uma parte. A outra parte é a seguinte, né? Quando a gente trabalha com fomento direto e indireto, o indireto, né, que é aquele estilo de mecenato, a gente tem que o poder público é como se ele transferisse para o ente privado fazer a escolha do investimento. Então, o poder público ele quer investir naquela atividade, ele quer fomentar, ele entende que aquilo é importante, mas ele entende que não tem como gastar tanto servidor, tanta massa pública, tanto tempo para aquilo, então ele acaba transferindo esse ônus, né, de fazer um investimento em produtos culturais à iniciativa privada, tá? Então, tem muito projeto da Petrobras, muita empresa que acaba fazendo uso desse benefício fiscal, desse incentivo fiscal. E o outro lado, né, que é o fomento direto, que a gente tem os editais. Nos editais, né, o governo e a agência reguladora, eles têm como direcionar. Agora, tem que ter um certo cuidado na hora de você direcionar, olha, o que o poder público quer estimular a título de projeto para incentivar aí o mercado, etc. e tal. Agora, tem que tomar um certo tipo de cuidado para que não haja, né, uma censura implícita ou algum tipo de viés ideológico, porque isso acaba sendo danoso para a cultura do nosso país. Eu acho que o interessante é que a cultura ela seja plural, que ela seja com diversidade, sabe? E ela seja efetivamente para todos, né? Não importa se você é de esquerda, de direita, de centro, a cultura ela não tem partido, ela não tem ideologia. Então, a cultura ela tem que ser para todos. Eu acho importante que a gente tenha algumas exceções, não faz sentido o poder público fomentar uma obra pornográfica, por exemplo. Mas, por outro lado, se a gente restringe demais, né, a coisa, acaba que você cria uma censura indireta, né? A lei de introdução ao direito brasileiro, né? Moral e bons costumes, né? Que fala lá essa questão. E aí já fica num campo muito, digamos... Isso é complicado, não teve... Cada um sabe de um... Acho que teve... Não sei se não tenha muito a ver com o audiovisual, mas é só para se contextualizar nessa questão do controle da cultura, do que vai ser estimulado. Eu me recordo que ano passado, acho que foi ano passado, não teve um protesto lá no Sul, porque, salvo engano, um museu ou uma exposição estava expondo pinturas de artistas, mas com viés pornográfico. Eu lembro também em Copacabana, que tem um artista de praia que ele só desenha em areia, né, de escultura de areia, mulheres de biquíni mulheres de biquíni. E eu lembro que uma época, eu não sei, acho que um movimento estava indo lá para destruir. E o Ministério Público ingressou para tentar proteger. Teve uma discussão sobre isso. Mas até mesmo a questão, lógica, a questão pornográfica, dependendo do que a gente está... Do que é pornografia, né? A gente vai ter isso. E o que me preocupa nessas questões de estímulo fiscal, e principalmente de benefício fiscal, até como uma pessoa que atua muito em defesa do Estado fiscal, o direito tributário, durante muitos anos, foi escrito pela iniciativa privada, né, por advogados tributaristas, e hoje eu percebo que mais gente ligada ao setor público vem escrevendo, vem desenvolvendo trabalhos em direito tributário. Eu percebo muito que na verdade, eu vou fazer até uma pergunta. Se você, no seu dia a dia, na sua experiência, vê no mundo real, no mundo da realidade, esse benefício fiscal ser direcionado para esse pluralismo que deveria ser. Porque o que eu percebo, às vezes,
É justamente isso, é o cantor famoso que está recebendo aquela verba milionária para cantar em algum lugar. Ou às vezes até críticas que às vezes a gente ou aquela vê assim, produção de cinema, cara. Eu lembro blockbuster, né? Que ele arrebenta a bilheteria, que tem apoio da Lei Rouanet, que às vezes você pensa, pô, tinha outras obras que mereciam talvez um suporte desse. Um ator que começou a fazer muito filme de comédia pastelão, que ele fazia uns filmes em sequência e sempre tava lá, como é que é? Apoio da Ancine. Falei, cara, como é que ele consegue tanta verba da Ancine para fazer filme, não sem querer fazer juízo de valor sobre o filme, né? Aqueles filmes pastelões mesmo, mas tudo bem, enquanto outros produtores não recebem essa quantidade de verba. Você acha que tem uma parcela aí de interesse econômico, de empresa, de publicidade, da empresa também fazer com que a sua verba de marketing tente captar alguma coisa, rodar dinheiro aí? Não sei, assim, estou só refletindo aqui por alto, mas acho que você é a pessoa certa para falar sobre isso. Tá, Júlio, é o seguinte, tem várias modalidades de edital, né? E você tem no fomento direto, por exemplo, você tem os editais públicos e o edital a gente sabe, né, como advogado, que tem que ter regras objetivas, tem que ter critérios objetivos para que a gente possa avaliar. Tem uma comissão que avalia de servidores, tem também comissão externa. Então, no fomento direto, né, quando você tem esses editais públicos de concurso, por exemplo, que é uma das modalidades que se usa, você tem critérios objetivos para poder avaliar e aquelas produtoras podem vencer ou não aquele edital e conseguir acesso àquela verba a título de fomento direto. Uma outra forma também, que tem lá, que eles chamam de suporte automático, é pela pontuação das produtoras e pelas entregas. Então, você tem uma produtora, aquela produtora ela sempre entrega, faz a prestação de contas certinho, não tem nenhuma pendência com a agência. Tem regularidade fiscal, aposto que tem que ter certidão negativa. Tem, fundamental, tem que ter. Fundamental. Tem que ter. Isso de aí. Lei, né? Isso. Tem que ter regularidade fiscal, senão não começa nem a conversa. E então, assim, a partir disso, ela consegue, pela pontuação, ela consegue emplacar também os projetos dela. E, normalmente, essas produtoras que são maiores, tem lá os níveis também, né? Tem uma instrução normativa que fala da classificação de nível, e as produtoras que entregam mais, elas têm uma pontuação mais alta, e elas podem captar mais dinheiro, mais recurso. Então, uma de nível mais alto, por exemplo, ela pode captar até 100 milhões de reais, e uma de nível baixo, por exemplo, pode captar 1 milhão, 100 mil. Então, depende lá dos termos da instrução normativa. Então, assim, essas produtoras que têm uma pontuação mais alta e já conseguem fazer, entregar e realizar os projetos, eles normalmente se juntam com artistas grandes porque é interesse deles que a obra faça sucesso, porque essa verba, na verdade, que você está pegando pública, né, ela é para custear aquele projeto. Você apresenta o orçamento, depois você presta contas, e aí a gente fala, né, da cultura dela gerar esse círculo virtuoso, porque a partir do momento que entra essa verba na cultura, você imediatamente cria emprego, você paga tributo, tá? Você contrata serviço, você movimenta a economia de uma região. Às vezes você vai gravar num lugar que não tem muito movimento, né, lá no interior da região norte do Brasil e tal, e aí você é um atrativo para aquela região. O audiovisual é um tremendo gerador de emprego. Exato. Tremendo. Aquelas gravações do sertão nordestino, né? Você movimenta a cidade inteira para... Sim, rede hoteleira, todo mundo se beneficia direto e indiretamente ali. Isso é interessante, Rogério, porque às vezes a gente tem uma mentalidade, principalmente no Brasil, de que a gente está dando dinheiro, né? Que é lei Rouanet, ao invés de falar que é lei Rouanet. Então isso é muito comum. Só que no mundo inteiro, essa atividade, ela tem um fomento público, porque você, para cada real investido, né, já tem vários estudos nesse sentido, você consegue de retorno, com emprego, geração de renda, pagamento de tributo, muito mais do que isso, né? Então você consegue circular a economia, por isso que se chama investimento e não se chama doação. E o fundo setorial, a gente, eu estou falando eu estou cedido para outro órgão, mas a Ancine, né, ela tem procurado cada vez mais trabalhar melhor essa ideia de que quando você pega, né, uma verba do fundo setorial para investir num filme, num projeto, numa série, o lucro que essa obra tem, um percentual, ele retorna para o fundo, porque o fundo setorial está investindo, então ele... Deixa eu te perguntar, se era a fundo perdido ou uma parcela da receita que é gerada por esse audiovisual
seria retornado? Ele tem uma lógica de fundo perdido, porque não é uma obrigatoriedade que a pessoa pague tudo aquilo que ela pegou, né? Ela pegou um dinheiro X para fazer aquele projeto, ela entregou o projeto, está feito. Mas se aquele projeto tem um êxito, se a minha memória não falha, o primeiro filme do Tropa de Elite, o segundo não, mas o primeiro teve incentivo da Ancine. Tá? E foi um super sucesso. Então tem vários, assim, eu acho também, estou falando aqui, de Pernas pro Ar também, acho que teve... vários tem, aquele do Hassum. O Leandro Hassum, quase todos têm assim no final. Então, e esses filmes que tem uma grande bilheteria, você tem um retorno para o poder público. De novo pela Condecine, né? Eu tinha um certo preconceito, assim, mas... Então, foi mal, mas eu não sabia que voltava esse dinheiro pro... Não, é que tá, volta pela Condecine ou uma contrapartida que o beneficiário do investimento tem que apresentar de alguma medida. É isso. O que acontece? Né? Eu acho que a agência ela tem que melhorar esses critérios e esses requisitos, porque não é uma coisa muito observada, não é fiscalizado, tem que melhorar isso. Acho que... E a Ancine estava imbuindo esforços nesse sentido. Mas o que acontece? Você tem lá o projeto, investiu o dinheiro do projeto, o dinheiro desse fundo ele é majoritariamente da Condecine, né, da CID, e aquilo fica lá naquele fundo de investimento rendendo. Você faz aquele investimento naquele projeto, aquele projeto foi bem sucedido, deu lucro, aí um percentual daquele lucro tem que voltar para o fundo setorial, eles têm que dar uma contrapartida. Mas só no primeiro lançamento ou sempre, eternamente ele vai... Aquele projeto dando lucro vai ter que voltar um dinheiro. Tem um período, tem um lapso temporal, não me lembro de cabeça, mas não é para sempre. Ela não é parceira do cara eternamente naquele negócio. Agora sim, por exemplo, essas questões de produto derivado, que é boneco, essas coisas, igual a gente vê no Star Wars. Né? Tem também. Merchandising também tem associado? Tem também. Só que aquilo, como a fiscalização não é muito legal, tem que elaborar melhor essa questão dentro da agência, e como eu falei, né, eles estão melhorando essa questão, para que o dinheiro dos sucessos também retorne para o fundo setorial. Não me lembro exatamente o prazo, né? Mas tem um período ali que ele fica e eles têm que pagar a Ancine, Magno, fundo setorial. Só fazendo um sentimento que eu tenho. Você falou, agora eu estou cedido para outro órgão, né? Mas eu percebi que você saiu da Ancine, mas a Ancine ainda não saiu de você, né? Você é um apaixonado por esse setor e isso é ótimo. Nada mais prazeroso para a gente que conversar com um apaixonado. E eu lembro de uma história, me corrija se eu estiver enganado, que até, se eu não me engano, na década de 20 do ano passado, o Brasil era vanguardista nessa área do audiovisual. Parece que o Brasil tinha mais obras cinematográficas, até a década de 20, né, do que, por exemplo, os Estados Unidos, que é a referência lá com Hollywood, isso tudo. Foi quando o governo americano, por uma política pública de Estado, começou, assim, realmente incentivar. A gente sabe que lá tem muitos incentivos, né? Porque eles tinham aquela mentalidade, onde nossos filmes estiverem, nossos produtos estarão. Então, eles fizeram como uma estratégia realmente assim de alavancar o comércio, etc e tal. Nesse cenário aqui no Brasil, eu queria que você me explicasse para quem está ouvindo a gente, que realmente eu não sei, cara. A Júlia também não sabe, né, Júlia? Hoje a gente estava conversando, o que é isso? Condecine, cara. Quem é o contribuinte da Condecine? Explica para a gente, assim, dentro da ótica tributária, né, Júlia? Sim. Tipo assim, o básico que a gente gosta de saber, né? Quem é o contribuinte, qual é o fato gerador? Só para a gente se situar, né? Que é um tributo que eu acho que, de repente, tem até uma oportunidade aí para outros advogados, quem sabe, né? Questionarem, ou se especializarem, discutirem. E realmente é um assunto que não bomba, nem que nem CMS na base de cálculo do PIS e COFINS, não tem... Verdade. Fala pra gente. Rogério, essa questão, né, do incentivo ao cinema é interessante porque isso é uma questão estratégica, né, do governo, porque a gente entende isso e Hollywood é grande, talvez essa questão cultural norte-americana que influencie vários países do mundo, né, seja muito por conta do sucesso no cinema. E a gente costuma usar uma expressão que é o soft power, né? Que você acaba mostrando a tua cultura, difundindo a tua cultura para todo mundo através desse soft power, né? E o American Way of Life, né? O jeito americano de viver e tudo, e todo mundo acaba bebendo dessa fonte porque assiste filme, assiste série. E o Netflix, ele acabou quebrando, de certo modo, um pouco esse paradigma, né? Porque agora todo mundo assiste série da França, da Índia, né? Teve aquela da China. Rapaz, no Brasil mesmo. Não tinha pensado nisso, deve estar rolando uma polêmica lá, né? Isso, e teve um estudo muito legal, agora, por isso que você falou, eu me lembrei disso. Teve um estudo muito legal que eles estavam mostrando, porque o pessoal falou, as plataformas elas estão compartilhando muito mais conteúdo norte-americano e tal. E quando foi feito o estudo, verificou-se que o algoritmo ele estava induzindo, né? Ele estava oferecendo mais conteúdo da União Europeia do que dos Estados Unidos.
salvo engano, era um percentual assim, 50 e poucos por cento a 40 e poucos por cento, era uma coisa assim. Programador francês, né? Eu vou puxar a sardinha, né? E é legal, porque assim, não tem tanto esse monopólio que tinha antes, talvez, né, da era do streaming. Então é legal, e é legal também que se tenha, né, essa visão por parte aí dos governos, dos países, dos estados, que tem essa visão de que é um soft power, que é uma coisa importante e de que, além desse fato, ele gera renda, gera emprego, né, movimenta uma atividade. Você estava comentando, eu me lembrei do caso do Breaking Bad, né, que foi, acho que foi no Novo México, que eles gravaram e aquilo movimentou, eles deram um incentivo fiscal brutal ali para eles e aquilo movimentou um dinheiro, foi uma série de super sucesso e foi muito legal, sabe? Então, acho que a gente precisa ainda amadurecer esse pensamento no Brasil e entender que, cara, isso é um produto econômico. É claro que tem um valor cultural, tem aquela abstração, tudo, mas é um produto econômico. A gente tem o turismo se bons. beneficia. Você Exato. vai no Marrocos lá, que é utilizado de cenário assim para o filme Gladiador, vários filmes, você vai lá, você visita, eles te levam aqui. A próprias casas dos famosos em Hollywood também tem um circuito lá de turismo. Infelizmente, aqui no Brasil, a gente ainda acha que o Estado é o inimigo, e não o parceiro, né? O Estado, na verdade, ele praticamente fomenta as grandes empresas, a grande indústria. Nos Estados Unidos mesmo, a Apple foi fomentada pelos Estados Unidos, e essa questão do cinema. Eu estava aqui, mas até para mudar um pouco de assunto, não mudando de assunto, na verdade, que eu fiquei olhando aqui a sua capa do seu livro, Guerra Tributária, a Cultura e o Desmonte do Cinema Brasileiro. Eu achei assim, reparou na capa, cara? É um cinema aqui rasgado, abandonado, se a galera vai conseguir ver, e tem um fantasma aqui, cara. Eu queria que você explicasse essa capa e que guerra tributária a cultura é essa, de tributo, essa guerra do direito tributário na cultura. Queria que você explicasse um pouco a capa e essa guerra que está acontecendo aí no Brasil. Peraí, eu não sei se não, eu quero perguntar lá da acontecendo, eu queria entender o contribuinte. E aí, aproveita também. Dentro do contexto. Dentro desse contexto aí, explica essa guerra. Eu vou fazer o seguinte, vou começar pela capa, e aí eu entro no ponto nevrálgico aqui da conversa, que é a tributação em si. Tomara que esse fantasma aí seja feito visual, né? O Rogério está preocupado que ele é advogado, né? Tá vendo os clientes dele aí. Essa capa é muito legal, assim, porque foi um amigo meu que fez, né? O Guilherme Zagallo, que ele é formado pela UFRJ em artes e tudo, e a gente pensou cuidadosamente, as duas capas até, né? Essa capa do fantasma, essa imagem, ela foi cedida por um fotógrafo chamado Simon Elderstein, que ele tem um livro chamado Cinemas Abandonados no Mundo, né? Abandoned Cinemas in the World, e ele acabou cedendo generosamente essa imagem para colocar na capa do livro. Mandei um e-mail para ele, pedi, falei, cara, eu vou tentar aqui, vamos ver se dá certo. E aí lá de Genebra ele respondeu, autorizou, a gente fez a montagem, colocou o fantasma para simbolizar, né, o cinema abandonado, a questão da cultura e tudo, e o primeiro artigo da obra. E a outra é uma pintura, né, de um quadro que ele fez, né? Eu falei, cara, vamos fazer uma caixa aqui e tal, que represente a esperança. E aí a gente fotografou as mãos assim numa caixa, e ele foi e fez a pintura abrindo a caixa e ficou muito legal. Agora vamos para a questão da Condecine, né? Respondendo o Rogério aqui. E falar da guerra também. Da guerra tributária. E falar da guerra também, isso. Vamos lá. A questão da Condecine, ela está prevista no artigo 32 da medida provisória 2228 e ela se divide aí em 3 modalidades principais, tá? É um tributo que é uma modalidade de CID, contribuição de intervenção do domínio econômico, né? E ela tem o objetivo, né, de fomentar o mercado, corrigir as imperfeições daquela determinada atividade, estimular. Então é um tributo que ele visa estimular a atividade. Então ele vai como se ele se retroalimentasse. É uma verba que vem do setor, tá? E ela retorna para o setor aí a título de investimento, por conta dos investimentos do Fundo Setorial do Audiovisual. Bom, a gente tem a Condecine título, a Condecine teles e a Condecine remessa. A Condecine título, que está prevista ali no inciso 1 do artigo 32, ela é uma espécie de flat fee, né? Uma alíquota específica, e ela vai incidir sobre os segmentos de mercado que estão previstos no rol do artigo 33, que são salas de cinema, vídeo doméstico, salas de cinema, vídeo doméstico, a linha E, que é outros mercados, né? E salas de exibição. E ela incide um valor fixo, é uma tabela, né, que está em anexo na medida provisória, e ela é atualizada por uma portaria interministerial.
e ela vai incidindo nesse valor fixo pelo período de 5 anos. Depois a gente tem a Condecine Teles, né, que ela salvo engano, está prevista no inciso 2 do artigo 32 da MP 2228, e ela vai incidir ali sobre a prestação potencial de material videofonográfico, cinematográfico, etc. Basicamente, ele vai incidir sobre aqueles chips de celular, porque a gente veicula conteúdo audiovisual. Tem até uma ação que está tramitando no Supremo Tribunal Federal questionando essa CID, né, porque justamente por conta da referibilidade tributária, que ele vai dizer, a tese, né, que se argumenta na ação que tramita no Supremo Tribunal, é de que não caberia aí às empresas de telecom arcar com esse tributo, porque ele vai voltar para a produção do audiovisual e não teria referibilidade ali da CID. Só que a gente contra-argumenta esse... Essa referibilidade seria com o mundo da telefonia, por exemplo. Isso. Entendi. Só que a gente contra-argumenta dizendo que não é necessariamente uma referibilidade direta, mas é uma referibilidade indireta, porque como ela veicula conteúdo, a gente tem Netflix pelo celular, a gente vê vídeo do YouTube pelo celular. Então, essa referibilidade indireta, ela acaba beneficiando as empresas de telecom, sim. Então, mas foi criado recentemente, porque eu imagino que em 2001 o legislador já previu isso? Não, foi 2012. Quando ele inseriu essa Condecine Teles, foi pela Lei 12485, em 2011, perdão, 2011. 12485 de 2011, e ele inseriu a Condecine Teles. E depois a gente tem a Condecine Remessa, que está prevista no parágrafo único, e ela trata das remessas, como a gente estava conversando aqui no início, né, do nosso bate-papo, que vai fazer uma remessa para o exterior de uma verba que é fruto da exploração de atividade audiovisual, e aí essa verba você tem que recolher a alíquota de 11%, e aí você tem aquele mecanismo de incentivo fiscal que ao invés de pagar os 11% e ir para o fundo setorial, você pode investir 3% em um projeto brasileiro independente, produzido por uma produtora brasileira independente, previamente aprovado pela Ancine. Então, por exemplo, o Netflix, quando pega os milhões que ele recebe aqui das assinaturas dos brasileiros, né, que vai remeter isso lá para fora, 11%... Ah lá, já está sorriso aí, olha a guerra aí agora. Olha, assim, essa tua pergunta foi ótima, porque eu penso exatamente como você. Eu acho que deveria ser assim. Você vê como é que é a cabeça de tributarista, não é? Né? Isso. Eu queria saber o contribuinte e o fato gerador. Por exemplo, na sala de cinema, imagino que é o pessoal do cinema. Eu só não entendi ainda. Você falou que uma vez a cada 5 anos que eles têm que recolher. Isso, sobre o faturamento. Na Condecine Título. É sobre o faturamento? A remessa é a cada remessa. Tá. São diferentes, né? Você tem um guarda-chuva chamado Condecine e você tem essas três. Um guarda-chuva Condecine e tem Condecine Título, Teles e remessa. Mas eu ri porque eu penso exatamente como você. E na minha dissertação de mestrado, que é esse livro aqui, Condecine Poder Regulamentar, eu questiono exatamente isso. Por que não pensar na Condecine Remessa, que a gente já tem, né? Tem a questão da isonomia, né? Estou pensando aqui alto. Tem a questão da isonomia, só vai ser para título estrangeiro, que vai ser uma remessa para o exterior. Tá, mas a Ancine tem como objetivo fomentar a indústria nacional, então pode haver essa diferença, já que a gente está querendo fomentar essa atividade aqui no país. Então não vejo problema que seja essa contribuição do vídeo por demanda por remessa. E aí o que a agência fez, né? O que o regulador fez? Que aí eu discordo e coloco isso no meu livro, e foi objeto da minha dissertação, que foi aprovada com louvor na banca examinadora. Eu coloco o seguinte, olha, o que eles fizeram? Tem uma linha, que é a linha E do artigo 33 da MP, inciso 1, artigo 33, que ele coloca outros mercados. Pegaram esse que a gente chama comumente de conceito jurídico indeterminado, tá? E começaram a definir o que ele seria. Isso gera uma insegurança jurídica enorme, porque você está, por vias transversas, criando um fato gerador tributário. Então, quando você diz assim, olha, agora esse segmento de mercado aqui vai ser outros mercados. Por exemplo, o caso do vídeo por demanda, o circuito restrito, que é do caso dos ônibus, esses coletivos, transporte coletivo, avião que passa material... Eles também são contribuintes da Contribui com da CID o quê? Da CID... Condecine Título. Condecine. Então, na minha opinião, eles não deveriam ser, porque
que eu entendo aqui? Como é Tipo, que o legislador... equiparando eles a salas de cinema. Vamos falar um juridiquês Não é a aqui. atividade de fim deles, né? Vamos cortar o nosso papo mais descontraído e fazer um papo cabeça agora rapidinho. O que acontece, né? A gente tem no direito tributário o antecedente e o consequente da norma jurídica tributária. No antecedente a gente tem o fato em si, né, que é o aspecto material do tributo, alguns doutrinadores chamam de critério material do tributo. O que é o critério material? O fato em si. O fato em si é o que acontece no mundo real, no mundo concreto, que a gente vai vislumbrar aí a hipótese de incidência daquele tributo. Então, o que precisa acontecer ali na condecine título? Precisa acontecer, tem os verbos, né, do dispositivo, que é você veicular, produzir, tem vários verbos, e aí a partir do momento que você realiza aquele verbo, ele segue de um complemento. Você tem que veicular, produzir, etc. e tal, em um dos segmentos de mercado. E um dos segmentos de mercado está previsto no artigo 33. Então, a gente vai fazer um cotejo entre o 32 e o 33 para definir o aspecto material tributário, que primeiro ali o verbo, veiculou a obra ou você produziu a obra, junto com o segmento de mercado, ou veiculou na sala de cinema, ou veiculou como vídeo doméstico. E aí o que eles estavam fazendo? Pegando outros mercados, transformando aquilo num cabide e colocando ali vários fatos geradores. Então você não pode instituir tributo por mecanismo infralegal. Então, isso é o que eu digo aqui na minha dissertação. Olha, pera lá, a gente pode regular, mas a gente não pode criar fato gerador tributário. Senão a gente viola a Constituição. 146, parágrafo 4º, tem que ser por lei para você criar fato gerador, né, para você criar hipótese de incidência de CID, contribuição de intervenção do domínio econômico, das contribuições, você precisa de lei. Mas esse outros mercados está na lei. O outros mercados está na lei. O que está na lei é o que eles vão incluindo ali. Mas aí o que acontece? Está lá outros mercados, se você pegar a MP, você vai ver que tem um detalhe. Está lá na linha E, outros mercados, vírgula, conforme anexo. E na própria MP, quando ele quer dizer que o agente regulador ele vai regular, ele bota assim, conforme regulamento. Então o legislador, quando ele quer que alguma coisa seja regulamentada, ele coloca lá conforme regulamento. E nesse caso ele falou conforme anexo. Aí você pega o anexo da MP, ele não diz o que são os outros mercados, nem quais são. E aí o que aconteceu no nosso caso concreto, né? Em 2001 ele criou o MP, não existia ainda vídeo por demanda, surgiu isso. E aí no anexo, pegaram ali. Não está no anexo, não foi no anexo. O anexo não, lei, o anexo é da MP, não é isso? Foi a agência reguladora que baixou uma instrução normativa e isso, a natureza jurídica de portaria, um ato normativo infralegal. E foi dizendo o que ela considera como outros mercados. E aí, a partir do momento que você vai dizendo o que são outros mercados, o que você está fazendo por via transversas, você está criando hipóteses de incidência tributária. Não previsto em lei. Não previsto em lei. Aí eu vou fazer uma reflexão aqui em cima do que você está falando, desse outros mercados e aí vou fazer o papel de Estado fiscal, né? Procurador, né? Que não adianta. O cara não está na procuradoria. Você fala em outros mercados, então no anexo não tem a previsão desses fatos geradores, eles viriam por portarias, instruções normativas, mas o que eu percebo às vezes... Primeiro, assim, a gente pode fazer uma reflexão da mudança do que é lei. Né? Que se a gente tinha antes aquela lei, tipo cidade fechada, né? Legalidade estrita, hoje a gente tem a juridicidade, um bloco de juridicidade. Quando o legislador fala outros mercados, conforme anexo, não tem um anexo, vamos supor que não tivesse nem escrito esse anexo, outros mercados. O intérprete não poderia definir o que é outros mercados? Você acha que não poderia? Então, é muito boa a tua pergunta. A autoridade competente ali fazer... Como se fosse uma norma penal em branco no tráfico de entorpecentes. Você vem uma portaria do Ministério de Saúde e diz o que ele considera entorpecente. E o cara vai preso por, de repente, estar portando um remédio. Porque considerou agora o remédio entorpecente. Então, é uma reflexão, assim, do tipo assim... É um conceito jurídico indeterminado, mas a autoridade competente não poderia definir, que não a lei, não um legislador do Congresso Nacional, mas uma autoridade que está ali o dia a dia vivendo aquilo ali, ela não poderia definir o que é outro de mercado, que não brasileiro. No direito tributário, né, a gente tem aquilo que a gente chama de legalidade materialmente qualificada, né, que está previsto ali na Constituição, que prevê, né, o mecanismo da lei para poder instituir tributos. Então, eu entendo que nesse caso, é claro que o legislador infralegal, né, ele pode, o regulador, no caso, ele pode tratar de matérias, mas não criar fato gerador novo. Porque a partir do momento que ele cria um novo fato gerador, ele institui um tributo novo. E aí você acaba com a segurança jurídica. Mas eu vou te dar um outro argumento. O outro argumento é o seguinte:
e ele vai de encontro com aquilo que eu estava falando quando eu comecei a falar da Condecine. A Condecine ela é uma CID, tá? A CID é uma contribuição de intervenção no domínio econômico. Para que você intervém no domínio econômico? Para você melhorar aquela atividade, para você estimular aquela atividade, tá? Quando você cria um tributo, que ele é um flat fee, ele é um valor fixo, ele é uma alíquota específica, e você coloca por título, então, por exemplo, se eu tenho uma plataforma de vídeo por demanda e eu quero colocar 100 mil títulos, eu vou ter que recolher uma Condecine para aqueles 100 mil títulos. Não vou respeitar a diferença de cada um, porque ele pode ser um Avengers, né? E do outro lado pode ser o filme do Zé das Couves, eles vão pagar a mesma alíquota se eles tiverem lá os critérios lá similares, se forem ambos obras estrangeiras ou ambos nacionais e por aí vai. Então, essa é a primeira questão. A gente tem um valor fixo para tudo e ter que recolher por título. Se eu quero criar uma plataforma de nicho com vários títulos undergrounds, por exemplo, que não são tão rentáveis, será que eu vou conseguir criar essa plataforma? Ou eu vou ter que fazer uma escolha econômica e selecionar os títulos que são mais blockbusters para eu poder ter mais assinantes? Será que eu estou valorizando o usuário, o consumidor, né, o internauta que está lá assistindo? Ou eu estou fomentando aqui uma escolha muito mais econômica e muito mais seletiva? O valor é fixo por título? Por título, isso. E aí o que acontece? O que eu deveria querer fazer? Diversidade, pluralidade, abrir espaço para todo tipo de produtor, do pequeno ao grande, e para todo tipo de plataforma, da menor a maior. Então, quando eu pego e permito uma cobrança por flat fee, por título, e eu transformo essa escolha do empresário em uma escolha econômica, o que eu faço? Eu acabo restringindo as plataformas, que elas vão ter que ter menos título, porque senão elas vão pagar mais. Por que eu vou botar esse título aqui que não vende? Né? Eu pioro para o consumidor, que ele não pode consumir tudo aquilo que ele queria, né? E eu pioro também para o mercado, porque se eu tenho um produtor pequeno que precisa que a obra dele seja vista e esteja presente nas plataformas, se eu não permito que ele consiga colocar e crio essa barreira de entrada, ao invés de fomentar e estimular o mercado, eu estou fazendo o efeito inverso. Então, para mim, há ainda essa questão da inconstitucionalidade por conta do desvio da finalidade da CID. Qual é a finalidade da CID? A finalidade da CID é abrir o mercado, é estimular o mercado. E aí, quando eu crio uma barreira de entrada, o efeito que eu crio é inverso. Então, esse é um tributo que ele é problemático, ele traz os germes da própria destruição, porque ele já traz ali um modelo que é fadado a criar uma barreira de entrada e impedir o ingresso de novos players, né? E voltando àquilo que você tinha perguntado, Rogério, que foi muito interessante, né? E a mesma visão que eu tenho, para que eu vou abrir o leque no infralegal, né? E usar esse cabide de outros mercados para criar novas hipóteses de incidência tributária, se eu já tenho a Condecine remessa? Então, na minha opinião... Então ele pagaria a remessa e título? Não, a remessa quando ele envia o dinheiro para o exterior. Então, o que a agência fez? A agência ignorou a remessa, não está vendo a remessa, não tem cobrança de remessa, tá? E tinha cobrança de título até o advento do artigo 33A, que a gente vai conversar um pouquinho depois, que é aquela alteração legislativa que foi objeto de veto e foi derrubado o veto. Mas só para a gente não misturar muito os assuntos, até deu uma derrubadinha aqui no microfone. Bom, captando, né? Tá tudo certo. O Alex tá ali, tá funcionando. Mas ele tá ali só de olho. Eu já vi, ele foi ali no áudio, ele tá tranquilo. Então, na minha opinião, eu escrevo isso no trabalho, para que a gente vai criar essa gambiarra de colocar por mecanismo infralegal novas hipóteses de incidência tributária de um modelo que cria uma barreira de entrada, se eu já tenho um tributo que está previsto em lei, que é a Condecine remessa, está no parágrafo único do artigo 32, e ele vai estimular a obra brasileira. Seria mais interessante que teria aquele incentivo, né, de uma parte retornar. A Condecine título seria essa barreira de entrada, tipo, cobrar por título. Isso. E a Condecine remessa não, já está lá, e se diria, em tese, você pegar e ler o dispositivo, você vai ver que... Está preenchida a hipótese. Na verdade, a tributação fixa é ruim, né, nesse caso, né? Tipo, sim. Por título, o Zé das Couves vai pagar o mesmo que um blockbuster. E na remessa você envia só por quanto ele enviar de dinheiro. Isso. Aí tudo bem, aí, eu acho muito mais razoável. Isso. E aí, por exemplo, você tem uma plataforma aqui estrangeira, o caso da Netflix, aí está fazendo uma remessa para lá de milhões de reais.
aquela remessa incidiria 11%. Mas por que não se cobra? Por que foi feito dessa forma? Não sei. A gente sabe, né? Eu não sei. Mas olha só, sabe como é que Pontes de Miranda chama portaria? Ordem ao porteiro, né? Então, na minha opinião, portaria não pode definir nada em matéria tributária, a não ser uma ordem ali, legal, o formulário vai ser cor verde, cor laranja, primeira e segunda via e tal. Agora, essa questão que me chamou a atenção, por exemplo, uma empresa que faz transporte de passageiro, quer, assim, colocar ali algum conteúdo, né, de áudio e vídeo, né? Não seria quase uma bitributação, não sei porquê. Ele não é o produtor do conteúdo. Ele simplesmente pegou ali um conteúdo que já existe e está só repassando ali dentro do ônibus. Está fazendo a transmissão pública. Está fazendo uma transmissão. E foi... está até no livro ali. Ó. E foi considerado através de portaria, foi isso? Então, ou seja, essas empresas de transporte... Esses são os outros mercados, é isso que estaria... isso mas pela instituição normativa, isso seria outros mercados. Eu peguei aqui o dispositivo, que fica fácil da gente ver. A gente tributarista, né? E tem até uma similaridade com a questão do direito penal, né? Que a gente gosta de ver o tipo para a gente poder enquadrar. Então, olha só, a gente tem veiculação, produção, licenciamento, distribuição de obras. Então, quando a gente veicula, que é o caso dessa empresa do coletivo, que está lá veiculando aquela obra audiovisual, ela está realizando o verbo. Só que olha só o final do dispositivo, ó, com fins comerciais por segmento de mercado a que forem destinados. Claro que ela está transportando passageiro, ela tem fins comerciais, está fazendo aquele transporte e a pessoa tem a comodidade de assistir aquela obra audiovisual. E ali, ó, para o segmento de mercado a que forem destinados. Então, esse é o complemento daquele elemento material do antecedente da norma jurídica tributária. Então, esse complemento está lá. E vamos lá no segmento de mercado, que é o 33. Sala de exibição, vídeo doméstico, serviço de radiodifusão de sons e imagens, serviço de comunicação eletrônica em massa por assinatura, que é a TV paga, e o outros mercados. Aí, e olha lá, conforme anexo, está até aqui o vírgula conforme anexo. Então, o que a gente tem aqui? Né? Se ele não se enquadra em nenhum desses segmentos que estão expressamente previstos, o legislador infralegal, o regulador infralegal, que não é legislador, né? O regulador, o agente regulador, por ato infralegal, ele pegou esses outros mercados e transformou num grande cabide e foi colocando um monte de penduricalho ali. Só que se a gente for analisar a estrutura da norma jurídica tributária com antecedente e consequente e realizar que o elemento material, o aspecto material do antecedente da norma jurídica tributária, ele é o verbo, que é veicular, etc., seguido do complemento, por quê? Por que é importante que o verbo seja seguido do complemento? Porque se a gente tem, por exemplo, como vocês colocaram aqui, um podcast passando no YouTube, não vai incidir com Condecine. Por quê? Porque pode até ter fins comerciais, mas não está previsto aqui como segmento de mercado. Agora, se você deixa isso acontecer, o fulano vai lá da agência reguladora e faz uma instrução normativa e coloca lá, ó, podcast. No segmento de mercado. Aí não pode. Aí você agora tem que recolher Condecine. Né? Aí vocês vão pensar duas vezes antes de fazer um episódio. Imagina. Pois é. Você está entendendo o problema disso? Agora, eu coloquei na realidade de vocês do podcast, mas coloca na realidade do cara do vídeo por demanda. O cara veio para cá, né? Ele teve lá um estudo, conversou com os tributaristas, que é sempre importante conversar com os advogados tributários, fez o planejamento tributário dele, sentou aqui na cadeira e depois de um tempo, não, você vai ter que recolher essa contribuição aqui porque por ato infralegal. E o ato infralegal, a gente sabe, ele é muito menos dificultoso do que você ir no Congresso Nacional e aprovar uma lei para tributar um determinado segmento de mercado. Então, esse é que é o ponto que eu bato aqui, né? Um dos pontos e um dos casos concretos que eu coloco aqui na minha dissertação. Mas tem uma hipótese de incidência ali que se encaixaria como uma luva, que é, pelo que eu entendi, né? Condecine remessa. Deixa eu ver se eu entendi uma coisa. No anexo não tem nada, é isso? Sobre outros mercados não tem o valor, tem a tabela de valores. O anexo não diz o que é outros mercados. Não diz o que é outros mercados. Mas aí está dizendo... E a Condecine título não tem essa contrapartida. Mas outros mercados não diz assim, outros mercados conforme regulamento, também não diz. Também, então a gente tem que definir o que é outros mercados. Se você pega pela medida provisória 2228 e olha ela, assim, analisa ela, o texto dela, você vê que quando o legislador ele quis que essa matéria fosse regulada, ele escreve ou conforme regulamento ou conforme regulado pela Ancine, por aí vai. Nesse caso, ele coloca conforme anexo. O anexo foi omisso, né? A gente sabe que, olha, teve um erro aqui legislativo. Cabe ao agente infralegal corrigir esse erro legislativo?
Vamos pensar dessa forma. Realmente ficou assim, Pois refletindo agora, ele não pode chegar lá no anexo e sair Exato, coisa, entendeu? porque ele ferra o mercado, ele ferra a previsibilidade, ele acaba com a segurança jurídica. Né? Então, assim, eu concordo com você que houve um erro e que ele deveria ter definido. Né? A gente pode falar aqui, ser um pouco mais filosófico, né? Um conceito jurídico determinado, toda palavra, todo texto, ele tem um certo grau de indeterminabilidade, mas esse talvez tenha um grau maior de indeterminabilidade. Então, caberia ao legislador dar uma clareza maior para esse texto, para que a gente pudesse entender o que ele queria dizer. Agora, com certeza, em 2001, ele não queria falar de vídeo por demanda, porque aquilo não existia. Por outro lado, eu entendo também que a gente não precisa pegar a mens legislatória, né, que é a vontade do legislador, e buscar aquilo, porque, como dizia o Hegel, né, são como se fossem frutos de uma árvore que já caíram. Aquilo não faz mais nenhum sentido. Quando ele botou aquele texto, ele tem que se adaptar ao tempo e ao espaço, à nossa realidade de hoje, e a gente tem que reinterpretar as normas de acordo com a nossa conjuntura atual. Que o diga é a tributação do livro eletrônico, né? Perfeito. Que não é papel. Mas aí outros mas mercados seriam o quê, então? Então, aí outros mercados pode ser qualquer coisa, mas não pode ser vídeo por demanda, não pode ser circuito restrito, porque assim, como a gente tem uma legalidade materialmente qualificada no nosso modelo de direito tributário e está previsto na Constituição que, no caso da contribuição, tem que haver uma alteração por lei para instituir o tributo, e quando a gente disseca, nesse caso específico, esse modelo previsto no artigo 32 da MP 2228, a gente verifica que ele está criando um fato gerador tributário, uma hipótese de incidência. E se a gente tem um texto constitucional prevendo que a competência é do legislador, ou seja, é por lei, a gente acaba, se a gente permitir que o regulador diga o que é outros mercados, a gente está deixando ele por via transversas legislar e criar tributo. Então a gente está distorcendo a lógica, a gente está distorcendo a pirâmide de Kelsen. Né? O Adolf Merkel foi lá, desenhou, a gente tem lá a Constituição. Ih, já vi tanta pirâmide lá em cima, né? Mas aí que tá, mas se está constando lá na lei outros mercados, não tem. Vamos sofisticar um pouco a tua pergunta. Vamos sofisticar. Como é que poderia estar? Ao invés de estar lá conforme anexo, vamos corrigir o erro dele. Vamos dizer que ele tem escrito assim, outros mercados conforme regulamento. O legislador delegou para o agente infralegal. Mudaria bastante de figura. Poderia ser por decreto, igual então, o regulamento do IPI. Assim, outros mercados, ponto. A gente não ia ter que interpretar o que é outros mercados, como renda, o que é renda. Sim, a gente Mas se tivesse um decreto do executivo, não sei, talvez... Isso, a gente teria que interpretar. Agora vamos raciocinar. Vamos voltar lá para a lógica da finalidade. Se eu crio uma tributação, tá, que ao invés de estimular o mercado, ela cria barreiras, principalmente para os novos entrantes e para os pequenos, eu estou atendendo a finalidade da CID, essa CID é constitucional, ela é compatível com a Constituição, eu estou criando uma contribuição que ela é meramente arrecadatória ou eu estou criando um tributo que vai estimular uma atividade? Então, eu acho que a gente tem que pensar também o macro. Né? Isso aí, a função não é bem lembrada, a função não é arrecadatória. Exato. Então, a função não é arrecadatória, é estimular o mercado, é a gente fomentar a atividade. Então, eu acho que isso é importante para a gente pensar esse tipo de tributação. E, como você colocou na tua pergunta, Rogério, que eu ri porque eu achei fantástico, eu pensei da mesma forma, a gente já tem um modelo que incide. Pô, encaixa como uma luva, cara. Não precisa nem inventar a roda, né? Então, se a gente já tem... A Codecine remessa, né? Isso. Se a gente já tem um modelo de Codecine remessa, por que eu estou criando essa gambiarra aqui? E pagaria os dois? Tipo, em tese poderia... Eu entendo que não. Eu entendo que seria... Mas a Codecine remessa incidiria sobre a veiculação do ônibus? Não, do ônibus não. Do ônibus não. O ônibus estaria fora de qualquer tributação, então. Sim. Mas na verdade o produtor... Como o podcast está fora. O que eu acho que transmite lá o jogo de futebol na praia. Mas, por exemplo, o Netflix estaria dentro. Entendi. Tá? Entendi. O Netflix estaria dentro. Sem criar barreiras. O Disney Plus estaria dentro. O HBO... Os streams... Magno, eu imagino que essa questão da educação, por exemplo, essas pós-graduações agora, estilo Netflix, igual o Descomplica, o legislador deve ter falado que educação deve ter alguma norma ali que... eu acho que assim, a gente pode decidir... Educação, porque você falou do futebol, não é possível que... Aí teria que ir pro conceito do que seria audiovisual, do que seria... Eu acho que assim, é uma opção legislativa, assim, tributo, né? Aqui no Brasil a gente teve essa opção de colocar a Constituição prevendo, e a gente faz uma comparação, né? Tem até um livro do professor Luiz Queiroz, que é meu orientador do doutorado,
que foi a tese de titularidade dele da UERJ de pós-doutorado, que ele faz uma comparação com a Constituição alemã, várias constituições, e a brasileira, ela tem um número enorme de palavras, né? Ela é bem analítica nesse ponto. E como a gente tem essa hierarquia das normas, eu entendo que a gente tem que respeitar essa hierarquia normativa. Por isso que ele fala ali em legalidade materialmente né, disposta, né, o princípio da legalidade materialmente constitucional, lá que está prevista no dispositivo constitucional, materialmente qualificada, que ele chama. Então, quer dizer, está lá disposta que tem que ser por lei. Então, a gente criar uma gambiarra para fazer por regulamento, eu acho que a gente está dando um drible da vaca, né, na vontade do Constituinte. Então, se a gente deixa ele instituir tributos, eu coloco lá um conceito indeterminado, é igual se a gente for pensar na lista do ISS, por exemplo. Tem a lista de serviço. Não tem que estar lá o serviço? Tem que estar disposto lá no regulamento? Então, está lá. Tem o preto no branco. Ele coloca lá qual é o serviço direitinho para você. Né? E ele diz que vai ser atualizado na lista e também não pode conflitar com o ICMS. Né? Porque senão aí a gente vai ter a tributação dos dois entes federativos. Salvo engano, horizontalmente você pode estender, né? E ou tivesse um outro mercado. Isso foi. Tinha uma decisão do ministro Luiz Roberto Barroso, que falava isso, mais antiga, e uma nova que fixou a tese da ministra Rosa Weber, né? Que fala que ela admite interpretação extensiva na horizontal e na vertical ela é taxativa. Isso. Né? Então, quer dizer, tem esses pontos. Então, poxa, se a gente está partindo aqui do zero, né, que tem outros mercados, e está deixando ele criar da cabeça dele, dentro daquele cabide, vários nomes de outros mercados que acabam inviabilizando e atrapalhando a atividade, eu acho que não faz sentido, principalmente pelo fato da gente já ter, né, ali um tributo que cai como uma luva, que é o parágrafo único do artigo 32, que é a Condecine remessa. Magno, games. Games é uma indústria, assim, maravilhosa, né? E o Brasil tem um destaque. Parece que antigamente, pelo menos na nossa geração, né, Júlio? Deve ser da época do Atari, né? Tipo assim, bota aquele. Como é que era que só tinha uma bolinha de ping-pong passando assim na tela e tudo mais. Geração do YouTube. Assim, Atari é sacanagem. Não, eu imagino como que o Brasil vai ter uma indústria de game. E hoje tem, né? Tem uma cena acontecendo. Uma indústria bilionária, né? Bilionária. E tem muitos jovens que estão indo por esse caminho para trabalhar e tudo. Pernambuco tem um polo, né? Outro dia. Tem seleção brasileira de jogador, né? De futebol. Não, tô falando assim, o desenvolvedor, o business, assim, mas também tem essa coisa do esporte. É uma coisa que pra gente é surreal, né? Eu não sou tão assim. Não conheço tão bem o setor. Tem que passar a conhecer agora. Exatamente. Mas, por exemplo, certa vez eu estava conversando com um empresário e ele... eu desenvolvi aquele jogo e tudo mais. Cara, o jogo tá lá no meu console de Xbox. Eu falei, pô, é você que fez esse jogo, cara? Assim, a empresa dele e tudo mais, né? A empresa, assim, tem que pagar a Condecine título, o game ou paga Condecine... No caso, não seria remessa, seria empresa nacional, né? Conta pra gente, assim, a Ancine tá, assim, com essa guarda-chuva, digamos, sobre a indústria de game ou não? Tá na guerra ali, né? Digamos assim. Legal que, assim, vocês estão tocando nos pontos polêmicos e eu gosto dessas polêmicas. Eu escrevi... Sacanagem, eu nunca mais eu volto aqui. Sem me chamar. Não, ótimo. Não, assim, eu acho ótimo que essas questões que vocês estão colocando, eu pensei também, me debrucei sobre esses temas, porque o que aconteceu na Ancine, né? Teve um edital que, salvo engano, se a minha memória não falha, foi em 2016, eu acho. Foi o primeiro edital de fomento para jogos eletrônicos. Já tinha tido um no âmbito do Ministério da Cultura, que era para um jogo chamado Thorin, salvo engano, ganhou e tal. E a Ancine fez salvo engano, o valor foi de 10 milhões de reais para fomentar os jogos eletrônicos. E eu fiz parte da primeira equipe de avaliadores ali dos jogos eletrônicos. Foi uma experiência super legal. Aquele joguinho lá demo, né? A gente não joga, né? Mas a gente avalia olhando ali os gráficos, as imagens, o projeto. Ele manda um projeto e tal. É muito legal. Foi uma experiência muito boa ter participado disso. E o ponto foi o seguinte, foi que eles fomentaram, mas ninguém tinha pensado até então se isso seria viável, porque, olha como é que a tua pergunta foi boa e foi interessante, né? Porque os jogos eletrônicos, eles não contribuem com a Condecine. E aí os outros players, né, do mercado de cinema, de obras videofonográficas, né, o pessoal da TV paga e tudo, eu falo, olha só, peraí, eu recolho Condecine, então eu tenho o direito de
de ter o fomento público. Mas esses caras aqui estão recebendo fomento público, eles não contribuem. E aí, para eles contribuírem, tem que mudar a lei. Tem que colocar ali uma linha, né? Colocar lá os jogos eletrônicos. O regulador vai lá Mas e não poderia coloca... ser dentro desses outros mercados, um conceito jurídico indeterminado, para mostrar que isso é um mercado que usa audiovisual. Pau que 10 Chico não deu em Francisco aí agora. Eu entendo que cai no mesmo problema. Cai no mesmo problema. Cai no mesmo problema, porque é aquilo, legalidade materialmente qualificada, você vai, por via transversa, criar um novo fato gerador tributário, você vai aumentar a carga tributária dos jogos eletrônicos no país que já são alta, já é alta, né? A carga tributária. Mas aí entra nesse problema da reclamação. Tem que ser uma modificação legislativa. Mas eles também não poderiam participar, então. Pode. Assim, são coisas... Essa foi a justificativa deles, mas é o questionamento do empresário, né? O empresário vai lá e fala, olha... Se eu pago, eu tenho que receber. Eu estou contribuindo aqui, esse cara aqui. Por que esse cara não contribui, né? Mas essa é a visão do cidadão. Tipo assim, se eu pago, eu tenho que ter de volta, né? Se eu pago imposto de renda, eu tenho que ter de volta melhorias no sistema, embora não seja... A gente sabe que não é retributivo dessa forma. Se a gente for pensar assim, em termos econômicos, a indústria, e o Rogério colocou isso bem, né? A indústria dos jogos eletrônicos, dos games, ela é uma indústria bilionária e ela é maior do que a indústria do cinema. Não te falei? Tá? Ela é maior. Desconfie, mas é maior hoje em dia. Ela é maior. Te falei. Então, mas assim, no Brasil ou no mundo? No mundo. No Brasil é enorme também. Assim, é maior, enorme. cara. É maior. Muito maior. Então, assim, o que acontece? É importante que, pelo fato do conceito de obra audiovisual, que está prevista na Lei 12.485 de 2011, permitir esse enquadramento dos jogos eletrônicos, né? Tem um conceito lá na lei, você consegue enquadrar nos jogos eletrônicos, você permitiria que a Agência Nacional do Cinema, ela também... Na verdade, o nome da agência, que me lembrando, né? Ela, na época que estavam criando a MP, tinha uma proposta para que fosse Ancinave, né? Porque era de audiovisual, Agência Nacional do Audiovisual. E aí acabou sendo Ancine por conta da sonoridade. E aí as pessoas associam muito ao cinema, né? É só de cinema, o que você está fazendo com o jogo eletrônico? Mas é o audiovisual. E se enquadra no conceito de audiovisual e... Eu entendo, e aí é uma posição pessoal minha, que é muito importante que a agência esteja antenada para isso, né? Para essa questão que está acontecendo agora de multiverso, tudo isso, vídeo por demanda, isso tem que estar regulado pela agência, não na parte da instituição de tributo, mas tem que estar regulado. Tributar não. Peraí. Mas, Júlio, na parte, cara, de estímulo, porque a gente tem que criar mecanismos, né? É uma política pública, pô. É uma política pública, é isso. Porque, assim, na TV paga, o que aconteceu? O que a Ancine fez na TV paga, né? A gente foi lá e criou as cotas de TV paga. Então, tem lá o horário nobre, né? Que a gente chama o prime time, e tem que ter um percentual de programação brasileira e independente também, para a gente poder se ver na TV, né? Não ficar todo contaminado pelo soft power lá de fora. Então, a gente criou as cotas, fez uma política muito boa, então foi tão bem sucedida que hoje, né, os canais de programação, eles acabam extrapolando essa cota. Só que se a gente pega esse modelo da TV paga e tenta transportar para o vídeo por demanda, a gente tem um problema sério, que é o seguinte. Na TV paga a gente tem uma programação linear, você tem um horário. Então você consegue estipular o que é o horário nobre e você vê ali no horário nobre a maior índice ali, a maior incidência das pessoas vendo ali os horários de pico e você consegue controlar ali uma coisa que as pessoas vão efetivamente assistir. Então, se eu tenho lá no horário nobre uma obrigação de cumprimento de uma cota de tela, né? Tem no cinema a cota de tela também, mas falando aqui da televisão, tem um horário ali pré-fixado, então as pessoas vão assistir essa programação brasileira, e então eu estou estimulando, principalmente aí os menores, os independentes e tudo. Agora, quando a gente joga isso para o ambiente do vídeo por demanda, a gente tem uma programação que ela não é linear, ela não tem um horário. Ela é on demand, né? Eu assisto o que eu quero, a hora que eu quero e o que eu quero. E aí olha a dificuldade, porque se a gente vai lá e bota um percentual ali, né? Você tem que botar aí pelo menos 20% de obra brasileira produzida por produtor independente. Será que isso não vai virar uma escolha econômica? Eu vou pegar as obras mais baratas, porque eu vou ter meus assinantes aqui que vão continuar assistindo o meu catálogo, e isso aqui vai ficar no meu catálogo porque eu estou cumprindo a cota. Esse é o objetivo da política pública? Ou eu quero que as pessoas assistam? Como que eu vou pensar a política pública para que essas pessoas se sintam ali, não na obrigação, mas sintam prazer de assistir aquele produto? Como que eu vou saber que aquele produto que está lá é um produto de qualidade? Sem
obrigar ali os viéses ideológicos a contratar determinados produtos. Então isso é uma coisa que tem que ser muito pensada e muito estudada. E isso tem que estar regulado pelo Brasil. Porque se a gente deixa solto, né, sem regulação, a gente fica com uma parte regulada, a gente vai criar ali uma assimetria, né? A gente vai ter na TV paga uma obrigação de cota e lá no vídeo por demanda, na internet, terra de ninguém. Não pode. Precisa regular. E essa regulação ela é importante para que a gente consiga, né, estimular o produto nacional, estimular a indústria nacional, mas regular com inteligência. Porque se a gente regula de qualquer forma, a gente vai estar criando uma reserva de mercado. Não é isso que o regulador quer. O regulador quer estimular o que? A criação de produtos de qualidade, que as pessoas assistam, né? E a gente tem isso espontaneamente. Se a gente for parar para pensar, teve uma série da Netflix, que é aquela 3%. Né? Muitos já devem ter visto, isso foi visto fora do país, né? Vários países da Europa. É ficcional, eu fiquei surpreso quando descobri que era brasileira, né? Exato. Não. Brasil, fiquei surpreso. Mas tinha umas brasileiras que eu vi ali na Netflix também. Que são não parou, boas, não tem aquela assim, taxado, Brasil, não é mais. tá, não é aquele tema, as temas que normalmente é polícia ou favela, ou, não é esse tema. Não, é futuro, aquela coisa do futuro apocalíptico. Sabe? Tem uma Irmandade que tem esse negócio também e tal. Tem várias séries brasileiras, né? Isso é legal, isso realmente. Produtos de boa qualidade lá. Tem a própria Mecanismo, que é uma série também que tá lá e tudo. Então, quer dizer, isso é legal. A gente tem que estimular esse tipo de coisa. Isso não está regulado, isso foi intuitivo lá do Netflix. Não está regulado. Porque eles têm, né? Eles têm produções de vários países e tudo, e eles querem que as pessoas daqueles países vejam. Mas eu acho que é o papel da Agência Nacional do Cinema criar políticas públicas para incentivar, né, a indústria nacional, incentivar que as pessoas assistam ao conteúdo que é produzido, porque a gente tem super talentos aqui. Mas como é que seria feito isso? Seria uma coisa... Por exemplo, assim, assim, a cultura brasileira é muito diversificada, é muito plural. Você tem uma cultura no Nordeste, você tem uma cultura no Sul. Como é que eu conseguiria estimular sem influenciar nisso? Tipo... Teria que ter um sensor, um regulador que diga assim, não, a gente quer estimular uma cultura do que acontece no sertão nordestino, produções que são feitas no sertão nordestino, produções que são feitas na Serra Gaúcha. Olha, porque senão daqui a pouco, só o que vai aparecer de produção brasileira é produção estilo hollywoodiana. E a gente vai acabar perdendo. Não, mas eu acho que é difícil, não sei se o regulador... Olha, da liberdade artística, liberdade de expressão... Esse é um problema. No audiovisual, a gente tem espaço para tudo. Eu entendo o que você está falando, Rogério. A gente tem espaço ali para o criador, que é aquela criação de espírito, aquela obra que tem um alto valor artístico, tá? E por outro lado, a gente também tem as obras que vão ser relevância econômica, vão vender e tal, de pernas pro ar, né? Mais populares. Mais populares, Tropa de Elite e tudo. Então tem de tudo ali, a gente tem espaço para tudo, tem editais que contemplam todo tipo de obra, né? E o que eu ia te dizer é o seguinte, é que não é uma coisa muito específica, como é, por exemplo, essa cota de tela na TV paga, né? A gente não diz qual é o tipo de obra que ele vai veicular. A gente só fala, olha, você vai ter que veicular um percentual aqui de obra no horário nobre. O cara vai botar um troço de má qualidade no horário nobre dele, se ele vai perder. É sagaz. É a marca dele também, exato. Né? Se ele quiser, a Rede Globo não vai botar uma porcaria no horário nobre. O negócio é emprego e renda, é gerar, digo assim, conteúdo com a mão de obra local, mas não necessariamente tem que ser sobre o Saci Pererê, por exemplo, né? Perfeito. Ele pode perfeitamente fazer uma obra até baseada em outro tipo de cultura. A Netflix tem um filme brasileiro que eu até gosto muito, uma comédia agora eu esqueci o nome, mas é Shaolin do Sertão, que ele fez, ele tá fazendo vários filmes agora, e é produzido de uma forma mais simples, mas agora tá evoluindo até na produção, mas eu acho que mostra também a... como eu acho, essa não deve ser uma preocupação até hoje, né? O recorde de bilheteria, acho que é Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? De filme nacional, assim, não é um filme que copia um blockbuster americano, sabe? É um filme, assim, bem genuíno de uma cultura nossa, de uma realidade, né? Agora, só para encerrar, né? Porque eu sei que o Wesley tem horário, deve estar nervoso ali. Olha só, é o seguinte, você acompanhou essa decisão do STJ relacionada ao ISS sobre o... Não teve uma coisa dessa agora, bem recente agora, acho que de fevereiro, só para a gente finalizar aqui, isso tem a ver com o audiovisual e também uma dúvida que eu tenho. Uma empresa desse setor, porque eu fico imaginando o seguinte,
Pô, na década de 90, sei lá, para você ter uma empresa de audiovisual, devia ser um investimento altíssimo em equipamentos e tudo. Hoje uma galera aí mais antenada, de repente, com o celular na mão, computador, consegue ter uma empresa que produz um conteúdo, a gente vê, né? Videoclipe, às vezes documentário e tudo, e o pessoal grava mesmo ali de forma, e a qualidade celular. fica muito boa, né? Sim. Eu não sei se, porventura, tem algum tratamento tributário diferente ou é normal. Eles pagam PIS e COFINS, como qualquer empresa, pagam imposto de renda, CCLL, lucro presumido, lucro real, ou não tem algum tratamento aqui específico que você conheça relacionado a isso. A questão da conhecimento a gente já sabe, né? E essa treta aqui do ISS passou lá no, se eu não me engano, no município de São Paulo, né? Mas passou o quê? Explica aí, só para eu saber. Não, pois é, eu não sei se você acompanhou essa discussão por alto assim. Eu acho que teve com publicidade, se eu não me engano, né? Eu não sei se é esse julgado que você está se referindo, que eu acompanhei, que era a divergência da tributação de streaming entre o ISS e o ICMS, né? E isso perpassava aí pela diferença do conceito de serviço, né? A mutação, que eles chamam, né, de mutação no conceito de serviço. Porque antes fazia uma distinção, era comum a gente ver nos julgados do STJ, do STF, dizendo que para ISS você tinha ali uma obrigação de fazer e para o ICMS você tinha uma obrigação de dar, né? E aí fazer essa diferenciação baseada nessa doutrina mais civilista. E tinha uma outra corrente, né, que entendia que aquilo era o resultado de uma prestação determinada, né? Era aquele bem imaterial, que era o resultado da prestação. E com esses julgados, né, esse que você está se referindo, e alguns outros, né, tem um de franchising, tem um outro também, salvo engano, do ministro Luiz Fux, ele acaba flexibilizando esse conceito de serviço, sai daquela dicotomia, né, e aquela corrente civilista de obrigação de dar e de fazer, e muito aquilo que você falou, né, o direito vai tendo aquela interpretação evolutiva, né, e o serviço passou a seguir mais essa corrente de bem material e acomodar a questão do streaming, né? No início, talvez, né, da internet, tudo, a gente tinha o download, a gente conseguia enxergar a transferência de titularidade. Mas depois de um tempo, agora, né, que a gente tem o streaming, a gente não tem transferência de titularidade. Tudo muito intangível, né? Isso, é o intangível, né? Por isso que a gente fala aí nessa questão de realidade aumentada, realidade virtual. Vocês estavam falando, né, o Júlio falou uma coisa bem interessante agora, que pode ficar aí para um outro dia, sobre as janelas de exibição e a bagunça que o Vídeo por Demanda fez na ordem das janelas de exibição. Eu trato disso na minha dissertação, também é um tema muito legal. E aí tinha essa disputa, né, essa guerra, né, entre o ICMS e o ISS, o que será que incidia, o que não ia. E acabou que o STJ optou pelo entendimento de que estaria dentro do ISS, pela ampliação do conceito de serviço, né? E na lista tem um item que foi acrescido à lista e fazia mais sentido do que o CONFAS, né? Tinha lá o CONFAS, foi baixada a portaria, estavam tentando enquadrar o streaming ali para cobrança de CMS e acabaram optando, né, pela mutação do conceito de serviço e a incidência do ISS ao invés de CMS. Mas excelente lembrança também, que quantos temas polêmicos a gente vai vendo, né? E só para a gente, enfim, situar aqui quem está nos acompanhando, essa decisão muito importante, já merecia só um episódio à parte, né? Essa discussão sobre tributação do streaming, né? Nem do audiovisual, digamos assim, é só um veículo, digamos, né? E realmente eu acho que a gente vai acompanhar novos capítulos dessa novela para fazer aqui a expressão que é utilizada, mas a decisão que eu vi, peguei minha cola aqui, né? Claro, né? É que o STJ decidiu que não incide ISS sobre atividade de empresa audiovisual. A Corte concluiu pela impossibilidade de interpretar extensivamente o item 13.3 da lista de serviços anexa à lei complementar 116, né? E tipo assim, a treta foi que os municípios queriam instituir ISS sobre serviços de produção, gravação, edição e legendagem de filmes e vídeos sob fundamento de que tais atividades se equiparam ao serviço de cinematografia. Mas tem que ver de quando é esse julgado. 14 de fevereiro de 2022. Eu tô com um recente também que ele entendeu que incidia. Não foi repetitivo, pode ser uma turma, outra pode ser diferente, mas cenas dos próximos capítulos chegarão em breve, né? Mas foi ótimo aqui o bate-papo, Júlio. Acho que a gente vai ter que caminhar por causa do vai caminhar aqui para o encerramento. Magno, foi muito excelente, né? Adorei. Nosso bate-papo aqui. Lembrando a galera que o Magno está lançando, tem aqui 2 livros.
com destino em poder regulamentar a guerra tributária, a cultura e o desmonte do cinema brasileiro. A gente recomenda aqui, o Tributos e Direito recomenda fortemente essa obra. Não se esquece de se inscrever no canal. Agradeço aqui a presença do Rogério, que está sempre aqui ao nosso lado, né, no Tributos e Direito. Magno Maranhão, muito obrigado pela participação e no futuro a gente vai com certeza voltar a conversar Esse sobre audiovisual tem isso, bastante assunto aí, Magno. Obrigado aí. Desejo sucesso nas obras, né, que estão sendo lançadas agora aí por esse mês, né? E é isso. Pode fazer suas considerações. Olha, eu agradeço imensamente a vocês. Foi um prazer grande estar aqui, Júlio, Rogério. Acho que foi mais legal ainda por ter tido essas perguntas mais polêmicas, que eu gosto de refletir sobre vários desses assuntos. E tem muita coisa ainda para a gente falar, né? A gente fica com um gostinho aqui de querer falar mais. Mas muito obrigado aí a vocês e pelo convite e por tudo. Valeu. A gente já pode encerrar. É isso aí, galera. Até a próxima. Se inscreve no canal. Forte abraço.